Vocês, que a gente tem muito para conversar. Cadê? Aí, agora eu me perdi aqui. A gente vai ter uma mesa agora, gente, para conversar, então, sobre o cenário da região norte. Foi super desafiador, né? Obviamente, definir quem está com a gente nessa primeira mesa, mas eu vou chamar você, Patrícia. Né? Por favor, vamos começar. A Patrícia, ela é coordenadora estadual, então, aqui da Atenção Oncológica da CESPA. Bem-vinda, Patrícia. Vou fazer mais um agradecimento público para a Patrícia. A Patrícia recebeu a gente desde o primeiro minuto que a gente falou, é para Belém que a gente vai. A Patrícia vem conversando com a Priscila e está aqui com a gente desde cedinho. Obrigada, tá? Muito obrigada. Com você. Ok, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente, né, o convite do Oncoguia e nós, enquanto nossa capital Belém, poder estar recebendo esse evento tão importante. E agradecer imensamente. E em nome da Secretaria Estadual de Saúde, da nossa secretária, a doutora Ivete Vaz, a gente agradece, né, a participação de todos e a oportunidade de poder aqui estar discutindo sobre uma temática tão importante, né, em todas as esferas. Então, vamos conversar um pouquinho como é que está o nosso cenário. Vou falar um pouco das estimativas da região norte, mas vou me especificar no estado do Pará. Me apresentar, eu sou Patrícia Martins, eu sou psicóloga de formação, sou psico-oncologista e também já atuei muito na área da oncologia, trabalhei no Hospital Filho-Loyola por muitos anos como psicóloga e agora eu estou à frente da Coordenação Estadual de Oncologia. Agora não, há uns 15 anos aí. Então, vamos lá, conversar um pouquinho. Esse aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho do cenário, né, da realidade do enfrentamento do câncer na região, no estado do Pará. Eu acho que fica aqui, fica melhor. Para a gente falar, a gente sabe que o câncer, né, as estimativas de incidência são crescentes a cada ano, assim como também a morbimortalidade. Então, são esperadas para o Brasil, né, 704 mil casos novos, para o estado do Pará, 11.560 casos. Né? Quando a gente compara no sexo masculino, a gente percebe que o câncer mais incidente é o câncer de próstata, né? Tanto no Brasil, na região norte e no Pará. E diferente também, no caso dos homens, a gente percebe que, em segundo lugar, a nível de Brasil, é o câncer de cólon e reto, e no Pará, na região norte, a gente tem a especificidade do câncer gástrico, né, do câncer de estômago. E uma peculiaridade no câncer aqui na nossa região é o câncer, a leucemia, né, está aqui entre o quinto câncer mais incidente entre os homens. Isso é uma peculiaridade da nossa região norte. Com relação às mulheres, a gente percebe que o câncer de mama, né, vem em primeiro lugar, tanto no Brasil, na região norte e no Pará. Um pouco antes da pandemia, o câncer de colo de útero era o primeiro lugar na nossa região norte. Tá? E a nível de Brasil, em segundo vem colo e reto, e o colo de útero fica em terceiro lugar como mais incidente no Brasil. E na nossa região norte e no Pará, ele é o nosso segundo mais incidente. Né? E também a gente vê essa peculiaridade das leucemias estarem entre os 6 tipos de câncer mais incidentes nas mulheres. Outra questão também, então, quais são os cânceres? Né? Aqui é um dado do painel de oncologia, dos dados tratados em hospitais do SUS, os acessos que a gente tem. A gente percebe que o câncer, nesse período de 2019 a 2024, o câncer de mama é o mais prevalente. Em segundo lugar, vem o câncer de colo de útero. Em terceiro, a neoplasia maligna de colo e reto, que é um câncer que tem crescido muito em termos tanto em homens como mulheres. Aqui aparece a neoplasia maligna de outras partes não especificadas da língua e a neoplasia maligna do estômago. Né? Então, esses são os cânceres mais prevalentes no estado do Pará, pessoas residentes no estado do Pará. Com relação aos homens, a gente percebe que, assim como na estimativa, o câncer de próstata é o mais incidente, em segundo, o câncer de estômago, em terceiro, cólon reto, em quarto, neoplasia maligna de outras localizações não especificadas e o brônquios e pulmões. Então, nos homens também a gente percebe a mesma
bate com a incidência. Com relação ao câncer infanto-juvenil, né, de crianças de 0 a 19 anos, a leucemia é o câncer mais prevalente. Em segundo, neoplasia maligna dos ossos. Em terceiro, neoplasia de outras partes da língua. Em quarto, a doença de Hodgkin e neoplasia do encéfalo. Então, as nossas crianças, né, predominantemente as leucemias. Com relação à mortalidade, então, qual é o nosso câncer que mais mata no estado do Pará? A gente percebe que todos os anos é o câncer de estômago, né? Tanto homens e mulheres é o câncer de estômago. O câncer de pulmão vem em segundo lugar, com exceção ali em 2023, a gente já percebe que o câncer de pulmão passou o câncer de estômago em termos de mortalidade. E, em terceiro lugar é o câncer de próstata, e é o primeiro que mais mata os homens, né? E, em primeiro lugar, o que mais mata as mulheres, infelizmente, é o câncer de colo de útero, como o doutor falou, né? É realmente uma realidade que a gente precisa mudar para tentar erradicar esse câncer, né? E, principalmente, a mortalidade por câncer de colo de útero, que é um câncer que pode ser prevenível e evitável, né, se for detectado precocemente. E, por último, né, o câncer de mama. Então, a gente percebe que os índices, né, infelizmente, aumentam da nossa morbimortalidade por câncer. Com relação à política, né, já foi falado, mas assim, só para a gente pensar, desde a década de 1990, né, 35 anos aí atrás, coincide com o SUS, né, a questão dos primeiras normatizações para os serviços de oncologia, né? Começou aí, depois veio uma portaria em 1998 também. 2005 foi lançada a PNAO, que fala a Política Nacional de Atenção Oncológica. Coincidentemente, foi a época que eu entrei na Secretaria de Saúde, né, dentro da área da oncologia, que sempre foi uma área que eu gosto muito de atuar. E, em 2013, que foi lançada a Portaria 874, que já ampliou um pouco mais, Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, né? E aí se passaram 10 anos, olha, de 2013 para 2023, para vir a Lei 14.758, que fala da Política Nacional de Prevenção do Câncer, né, com uma conquista a nível importante, mas que agora está sendo regulamentada. E agora, né, em 2025, é que a gente percebe, 20 anos depois, olha, da primeira, é que a gente percebe que vem sendo normatizadas portarias importantes, né, com relação à política. Eu vou detalhar melhor elas aqui. Então, aqui é um grande desafio, né, da Política Nacional de Prevenção do Câncer. É um desafio que tem que ser feito por todos nós, né? Tanto nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, como todos juntos, né? Tanto os pacientes, profissionais, gestores, as ONGs, toda a sociedade civil, para diminuir a incidência dos diversos tipos de câncer, quando a gente sabe que existem vários fatores de risco, o câncer é multifatorial, e a questão do nosso envelhecimento populacional, né? Então, é um desafio enorme. Garantir o acesso adequado ao cuidado integral, isso é essencial, né? Que todas as instituições consigam prestar essa assistência com qualidade, com humanização, contribuir para a melhoria da qualidade de vida aos usuários diagnosticados com câncer, já foi falado aqui da importância da política, né? Agora de cuidados paliativos também, reduzir a morbimortalidade e a incapacidade por câncer. Então, são desafios enormes que precisamos estar unidos para conseguir lidar com isso. A rede de prevenção, esse também é importante, porque a gente sai daquele olhar de entender a complexidade da linha de cuidado em oncologia. E agora, no Ministério dentro do Ministério da Saúde, o câncer estava dentro das doenças crônicas degenerativas, junto com diabetes, obesidade e hipertensão. Agora foi criado um setor específico para a oncologia dentro do Ministério da Saúde. E também a rede de câncer, embora já existisse, mas agora, assim como a rede de urgência, a rede materno-infantil, vai existir a rede de prevenção e controle do câncer. Então, na realidade, para normatizar o que a gente já vinha trabalhando. E a prioridade é oferecer o cuidado oncológico integral. Então, isso é essencial para que a gente consiga fazer essa
a lei dos 30 dias, né, para o diagnóstico, a lei dos 60 dias para o tratamento precoce, e inserir o cuidados paliativos aqui, olha, no momento do diagnóstico de uma doença crônica ameaçadora da vida. Então, a importância de se fazer essa linha de cuidado do câncer. O Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, né, que é um diferencial. Aqui é o grande objetivo, aumentar o diagnóstico precoce e diminuir a mortalidade, mas aqui é esse navegar junto com o paciente, estar junto com ele, oferecer um apoio individualizado no sentido de superar as barreiras, sejam elas logísticas, psicossociais, emocionais, burocráticas, enfim, todo tipo de barreira que surgir no caminho desse paciente. E aqui a gente vai falar do nosso Pará, né, que surgir nos rios, né? Então, assim, navegar realmente com esse paciente, dando suporte, dando apoio, especializado e voluntário também, todo tipo de a navegação é super importante, e ela vai incluir tanto a atenção, desde a atenção básica especializada, atenção domiciliar, regulação, logística, ela vai envolver tudo, né? Então, é muito importante esse apoio. E aqui é para a gente falar do nosso plano estadual de oncologia, né? Começou a gente com a reunião da Câmara Técnica de Oncologia, que desde 2013 a gente reúne todas as instituições relacionadas à oncologia no Estado, a gestão, e discutir várias questões, e aí foi elaborado o plano estadual, junto com a coordenação, a equipe, a super equipe da equipe de oncologia do Estado, e a gente aprovou o plano estadual na CIB e no Conselho Municipal em 2015, e de lá para cá a gente vem aprimorando esse plano e essa rede, estruturando essa rede estadual. O nosso foco na prevenção e rastreamento com relação às campanhas, né, dando um destaque aqui para a vacinação do HPV, tão importante. Então, nosso papel é mobilizar os municípios, né, os profissionais de saúde, para que eles consigam efetivar essas ações, e a melhoria dos nossos indicadores, principalmente a mamografia de rastreamento e o exame citopatológico. Com relação ao diagnóstico precoce, a gente trabalha muito nessa descentralização dos serviços e fortalecendo o acesso à consulta e a exames especializados, especificamente a biópsia. Com relação ao tratamento em tempo oportuno, trabalhamos com a implantação e a implementação de serviços de média e alta complexidade e o protocolo de acesso de média e alta complexidade, que depois vai falar um pouco mais. E a gente precisa de informação fidedigna, né? Então, na nossa coordenação, a gente trabalha com registro de câncer de base populacional, que nos dá o norte da incidência das estimativas do INCA. Trabalhamos no monitoramento do GRHCs, que é o Registro Hospitalar de Câncer, que é super importante essa informação, né, atualizada, então, para a nossa gestão. E o Siscam, que a gente também trabalha na nossa coordenação, uma equipe para trabalhar com o Siscam, módulo segmento, que é um pouco da navegação, mas através do sistema, então a gente trabalha também com essa, e o painel de oncologia, que nos dá um dado um pouco mais atualizado. Então, a gente precisa de todas essas informações munidas, trabalhando em rede, de forma integrada, para que a gente realmente consiga fazer uma gestão com uma melhor qualidade. Aqui o protocolo, para vocês... depois vai ter uma outra fala, que vamos detalhar melhor esse protocolo, mas esse foi um grande diferencial. Em 2019 ele foi elaborado, em 2021 ele foi aprovado, e ele está disponível no site da CESPA, junto com o nosso plano estadual, tá? Quem quiser depois divulgar. Vou falar rapidinho da oferta de cuidados integrados, né? É um grande avanço, isso veio para mostrar a diferença nesse cuidado, e a gente já vinha trabalhando com essa ótica com os serviços de referência diagnóstico do câncer de colo de útero e de mama. Então, hoje, no nosso estado, nós temos em 20 municípios, 31 estabelecimentos, 29 do colo do útero e 25 de mama, para fazer com que essa mulher tenha um cuidado mais integrado. No mesmo local, ela tem acesso à consulta, à mamografia, à biópsia de mama e à de colo de útero também. Vou falar rapidamente aqui. Nossa alta complexidade aqui, deixa eu falar, só um instantinho, voltar aqui. Eu estou voltando, peraí. Vou falar rapidamente aqui da nossa alta complexidade, só para vocês mostrarem. Hoje nós temos 9 serviços, acho que eu estou passando. Hoje nós temos... Peraí,
Já passou demais. Espera aí, deixa eu voltar. Mas ele não está voltando. É o de baixo? Então, assim, hoje nós temos 9 serviços. Temos o nosso CACOM, que é o nosso Hospital Ofilo Loyola, que é o nosso centro de alta complexidade, que para todos os tipos de câncer, das 4 macro-regiões. Nós temos o Ofilo Loyola, né, que eu já falei, o Otávio Lobo, que é o nosso hospital infanto-juvenil, que está habilitado, o Hospital de Santarém, para o Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu, e o Hospital de Tucuruí, para a região do Lago do Curuí, Carajás e Araguaia. E, mais recente, temos 2 hospitais que foram inaugurados em 2023, Castanhal, o Hospital Público de Castanhal, que foi habilitado agora em dezembro no Ministério da Saúde, e já tem químio, cirurgia, e vai funcionar agora, no primeiro semestre, a radioterapia. Temos o Hospital de Marabá, que foi inaugurado agora em 2024, em abril de 2024, e o Hospital de Paraupebas e Paragominas, que fazem a cirurgia. Então, eu vou só passar aqui as fotos. Esse é o Baixo Amazonas. Antes de 2008, só funcionava o Ofilo Loyola para todo o estado do Pará. Em 2008, foi lançado o Hospital de Santarém, que atende os cânceres mais prevalentes, hematologia e oncologia pediátrica, também é um grande diferencial. O Barros Barreto, em 2012, que foi inaugurado. O Hospital Oncológico Infantil, que foi o grande diferença, hoje ele é considerado um hospital com 79 leitos, 10 de UTI, a nossa grande referência, considerado um maior hospital de leitos exclusivos SUS, e principalmente com grandes projetos na área da oncologia pediátrica. Então, esse é o grande diferencial do Hospital Oncológico. O Hospital de Tucuruí, que eu falei que foi inaugurado em 2016 e já vem fazendo. O de Castanhal, que é o nosso recente habilitado, que foi em 2023. Olha, toda a estrutura dele, ele tem uma quimioterapia com 24 leitos, 8 leitos, 16 poltronas, 6 salas cirúrgicas. Então, também é um hospital que veio abrir um espaço muito importante para a macro-região 2, mais de 38 municípios que atende. O Veloso, né, que também para o sul do Pará, que veio trazer a diferença também para aquela região que não tinha. Agora vamos ter, agora dia 10 de março, a inauguração do Hospital Nossa Senhora de Nazaré, que é o Hospital da Mulher, que vai ser um hospital de referência para o diagnóstico dos cânceres na mulher, né? E também tem um previsto para Altamira, que é o nosso maior município, também já está em previsão de implantação de um serviço de oncologia lá. Aqui, só para fechar, nós estamos, sim, respondendo a pergunta sua com relação a Santarém, nós estamos nessa missão de implementação da política de cuidados paliativos no estado do Pará. Fomos agraciados pelo PROAD SUS, com 10 estabelecimentos, sendo 4 hospitais, aqui o Ofilo Loyola, o Barros Barreto, o HC e o pronto-socorro de Belém, que participam, né, desse projeto, 4 Melhor em Casa, de Breves, né, do município de Belém, Marituba e Barcarena, e 2 UPAs, a DAICO e a DASAC. Então, a gente já está nesse projeto desde julho de 2024, e vamos ficar agora o ano de 2025 para implementar. E temos um grande diferencial, né, que depois vai ser falado, que é o Centro de Cuidados Paliativos, que a gente foi visitar ontem, do Hospital Ofilo Loyola. E aqui o nosso grande desafio, montar o grupo condutor para a implementação da política de cuidados paliativos no Pará. Lá em Santarém, respondendo a sua pergunta, tem já o serviço de cuidados paliativos, mas, lógico, precisa estar mais fortalecido com as equipes matriciais de cuidados paliativos e as equipes assistenciais. E a perspectiva também, já foi implantado em 2023 o transplante de medula óssea halogênico no Hospital Ofilo Loyola, o autólogo, agora a perspectiva é de implantar o halogênico e a implantação do transplante de medula óssea infanto-juvenil. Esse é o grande diferencial. E aqui, só para a gente já fechar tudo que foi o grande desafio na integralidade do cuidado, na qualidade da assistência oncológica, é implantar vários projetos, divulgar mais esse protocolo de acesso, a regionalização e integração dos serviços, a implementação do programa de navegação do paciente, projetos como o diagnóstico do HPV e a regulação assistencial e a telesaúde, para que a gente leve
para as comunidades, né, tradicionais que têm tanta dificuldade também de acesso. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Oi. Patrícia, muito obrigada. Bom, quem está aqui com a gente agora é a Edilene. Cadê a Edilene? Está aqui na frente. Então, também, né, nos recebeu ontem a Edilene do Socorro. A Edilene vai falar para a gente, né, sobre câncer e povos originários, desafios da região. Obrigada, querida. Dá uma testadinha no seu microfone aí para ver se está tudo bem. Tá. Bom dia a todos. Como fui apresentada, Edilene do Socorro Guimarães. No momento, eu estou como responsável técnica da Casa de Apoio à Saúde Indígena da capital, pertencente ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins. Em nome da coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins, Puro Pramar e Gavião, em nome de todos os indígenas pertencentes ao nosso distrito, nós agradecemos pelo convite. Em especial, a Casai Coracila agradece o convite feito pela Priscila Andrade, né, que pelo seu esforço e dedicação, trouxe essa pauta hoje, da experiência da equipe da Casa de Apoio aos Povos Originários. Então, a gente vai falar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre a nossa Casai. A Casa de Apoio à Saúde Indígena, ela fica localizada no distrito de Coraci, cerca de 25 quilômetros do centro da cidade. Ela tem como finalidade acolher, alojar, acompanhar os pacientes que vêm referenciados dos municípios. Esses pacientes, eles vêm regulados para tratamento de média e alta complexidade. No ano de 2024, a Casai Coraci, ela acolheu cerca de 3.850 indígenas. Esses indígenas, eles são oriundos dos 4 distritos sanitários especial indígena que existe no estado do Pará, que é o Guamá Tocantins, o Rio Tapajós, Caiapó, Altamira, e também damos apoio ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará. Não está indo? Não quer. Foi? Passou. Pronto. Sim. Então, fomos convidados a falar um pouquinho sobre a nossa experiência câncer e povos originários, desafios da região. Vamos falar como é que esse paciente chega até nós, né? Esse indígena chega até a casa de apoio. Esse paciente, ele vem através da regulação estadual, ele é regulado, ele é cadastrado lá no município e ele é encaminhado para nós, já com a data e hora marcada da consulta, para os principais hospitais de referência, que são o Filoiola, o Oncológico Infantil, o Hospital Universitário Barros Barreto e o Hospital Adventista de Belém. Apenas 2 etnias nossas que têm acesso a esse hospital, que é a etnia Caiapó, a etnia Xicrim e a etnia Gavião. Devido a uma concessão que tem da Vale do Rio Doce, porque ela passa no território deles, então ela paga esse plano de saúde para eles. Pode passar. Esses usuários, eles são encaminhados, na maioria das vezes, já com o resultado da biópsia, mas quando eles não trazem o resultado da biópsia, ocorre a investigação, continua a investigação aqui na capital, através dos hospitais de referência. No ano de 2019 ao ano de 2024, a Casai acolheu 44 casos de câncer.
destes 8 em crianças. E, de acordo com os acompanhamentos nos prontuários dos pacientes, a etnia Kayapó, ela se destacou. E a prevalência também de câncer do colo do útero e cabeça e pescoço foi o tipo de câncer que mais prevaleceu nesses pacientes. Tá com preguiça. Pronto. Aqui a gente consegue observar em número a quantidade de pacientes que foram acometidos com câncer do colo do útero, 16 casos. Câncer, cabeça e pescoço, 7 casos em adultos. Câncer de mama, 6 casos. Câncer de pulmão, 4 casos. Câncer de intestino, 3 casos. Já em crianças, a gente consegue observar que a cabeça e pescoço, câncer de cabeça e pescoço com 4 casos. Leucemia com 3 casos. E sarcoma de partes mole, 1 caso. E aí vem os nossos desafios. Os desafios da equipe de saúde, os desafios do distrito em relação frente a casos de câncer na nossa população indígena. E um deles é a dimensão geográfica. Os territórios, os distritos, têm seus territórios muito grandes. Por exemplo, o que é pertencente ao Guamá-Tocantins é cerca de 385 mil quilômetros quadrados, por exemplo, onde você tem aldeia que o acesso é apenas aéreo. Os nossos 3 meios de transporte, aéreo, fluvial e terrestre. Mas terrestre e fluvial é cerca de 35% cada. Então, 30% é aéreo. Tem, exemplo, aldeia que a equipe de saúde passa apenas 2 vezes. Não é porque ela não quer, mas sim porque as condições climáticas não permitem. Tem as barreiras culturais, é um também dos nossos desafios, frente aos pacientes com câncer. As estruturas nos serviços de saúde também é um dos nossos desafios. Exemplo, o enfermeiro ele faz a coleta do PCCU lá na aldeia. Na aldeia, a equipe de saúde, ela faz a atenção básica. Ela faz a coleta do PCCU, e essa enfermeira ela precisa, né, que faça a coleta, a análise dessa lâmina. Ela traz essa lâmina para a cidade, ela traz essa lâmina para o município. Entretanto, a demora desse resultado influencia muito. Por quê? Porque para esse enfermeiro, ele fazer a coleta do PCCU nessa indígena, ela precisa adquirir uma coisa que o profissional de saúde, na saúde indígena, ele precisa ter habilidade. É ter a confiança, é conquistar a confiança dessa indígena. E para ela se expor, né, que para nós é um exame que muitos consideram constrangedor, para nós somos difíceis, para elas também é difícil. Então, quando o enfermeiro, por exemplo, faz a coleta, ela pergunta logo, quando é o que vai sair o resultado? Porque todo mundo é assim, né? Faz o exame e quer logo o resultado. E você diz, daqui a 30 dias, daqui a 35 dias, e ela vai piamente ficar aguardando os 30 ou 35 dias. E uma vez que o município demora a dar esse resultado, as desculpas o retorno, que o profissional dá para essa indígena, você vai perdendo a credibilidade com ela. E a próxima vez ela não quer mais fazer. Desculpa, gente, mas essa é a nossa realidade. E com isso vem o diagnóstico tardio. Porque existem momentos em que a lesão de alto grau, ela pode aparecer no primeiro exame que você faz com aquela indígena. Ela nunca fez o exame, mas ela faz a primeira coleta e você já se depara com aquele resultado. E você precisa da direção, né? E aí, quando você encontra um caso desse, que você começa a correr contra o tempo, a cadeia para você até chegar ao tratamento em si,
você enfrenta vários desafios aí, né? Até essa indígena chegar aqui conosco. Muitos, quando eu falo a respeito da demora desse resultado, muitas elas querem pagar, mas aí vem o alto custo dos exames, né? Infelizmente. As desigualdades socioeconômicas e baixo nível de escolaridade também é um desafio nosso. Para o indígena, para a indígena entender o que é o câncer, da forma que nós precisamos estar explicando para ela, é um desafio para a equipe. Porque muitas das vezes você precisa explicar 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Você pode explicar várias vezes e às vezes eles retornam a perguntar. Por quê? Porque não entendeu, ou porque não fala a língua, ou naquele momento não tem um intérprete também para estar ajudando. Então isso é um desafio para nós. E esse entendimento dela, quando tem o diagnóstico firmado da doença, se ela não tiver um bom entendimento, se a equipe não for sensível, na realidade, à causa, aquela paciente, ela abandona o tratamento, porque ela não vai dar tanta importância para aquilo. Por quê? Porque ela não entendeu. Para ela, câncer, para muitos, não estou falando de todos, mas dependendo da etnia, para muitos, o câncer é como se fosse uma doença que tomou remédio, daqui a pouco, com uma semana, já vai ficar boa. A sensibilização dos profissionais de saúde e a transculturalidade. Batemos muito em relação à sensibilização dos profissionais de saúde. Não só dos profissionais da saúde indígena, mas sim como todos. Infelizmente, ontem eu até no encontro com a Luciana, eu falei assim, eu vou falar uma palavra assim um pouco forte, que é sobre o racismo. Racismo. Racismo existe, sim, gente, na saúde, com os povos indígenas. Infelizmente, muitos profissionais, eles olham a população indígena como uma pessoa que ela fica ali, ela pode estar ali esperando. E não é bem assim. Precisamos olhar a saúde indígena, nós precisamos olhar o indígena como um indivíduo, como um cidadão que faz parte de uma população brasileira, que faz parte do SUS. Apenas ele tem um subsistema ali dentro, inserido no SUS, mas ele tem os mesmos direitos de todo cidadão. Entretanto, às vezes, o profissional de saúde, ele não é tão sensível à causa. Exemplo, eu até contei ontem, assim, brevemente vou contar para vocês uma situação. Paciente com câncer, o médico chegou com ele e disse assim, estava tudo certo para fazer o procedimento. E o médico chegou com ele logo depois e disse assim, antes do procedimento, desculpe, após olhar e verificar os exames de imagem, disse, eu não vou abrir o senhor, porque eu só vou abrir e fechar, não adianta mais. E esse indígena, imediatamente ele ligou para a esposa dele, que consequentemente ligou para a aldeia, e os indígenas, a população indígena, eles são muito unidos. Quando esse indígena ele vem conosco para fazer tratamento de câncer aqui em Belém, ele traz consigo todo o seu núcleo familiar. E todo mundo sofre. E todo mundo passa por todo aquele processo que o indígena está passando. Ainda há pouco, a Roberta ela falou uma coisa bem interessante, que a gente não tem que olhar somente o doente, a gente tem que olhar o núcleo familiar dele também, isso é muito importante. Você tem que pensar que aquela pessoa, aquele indígena, ele precisa de toda a rede de apoio igual uma outra pessoa. Ele não é diferente. Até porque a transculturalidade que nós trouxemos, que nós levamos para eles, que nós levamos para a comunidade, foi um fenômeno que trouxe seus benefícios, mas infelizmente também trouxe seus malefícios. Na saúde indígena, a prática do garimpo, infelizmente, é um influenciador de doença. Álcool e droga, a alimentação que hoje não é mais a mesma nas aldeias. Então, isso tudo, gente, a gente precisa pensar em políticas específicas para a saúde indígena.
Pode passar, meu bem. A CESAI, ela montou estratégias também. As estratégias com suas equipes. A equipe multidisciplinar, que trabalha nas aldeias, que trabalha nas casais, ela, de forma organizada, ela vem orientando a comunidade sobre a importância das doenças, sobre a importância dos tratamentos, as abordagens e intervenções mais humanizadas e equitativas, que respeitam as diferenças socioeconômicas, culturais da população indígena, e sejam focadas em eliminar as barreiras e as iniquidades no acesso e utilização de serviços preventivos e tratamento. A CESAI recente montou algumas estratégias voltadas para a prevenção especificamente do câncer do colo do útero, e uma delas é a cobertura vacinal. Sabemos que a vacinação é uma forma de prevenção, a vacina contra o HPV é uma forma de prevenção muito eficaz para a doença. Só que, infelizmente, nós temos uma faixa etária específica estabelecida, né? Sabemos que é de 9 a 14 anos para meninos e meninas nessa faixa etária. Entretanto, a população indígena, a gente precisa olhar para as suas especificidades. Tem momento que a equipe ela se prepara toda para realizar a vacinação naquela comunidade, naquela aldeia. Quando a equipe chega, essa indígena, por exemplo, ela não está mais ali. Ela entrou, essa adolescente foi para a mata com os pais, caçar, fazer alguma coisa, ou pescar, foi para o rio pescar. A equipe sai. Quando a equipe volta em outro momento, essa adolescente ela não tem mais 14 anos, ela já tem 15 anos. Por quê? É o período que a equipe passou por lá. O sistema, ele não te permite mais colocar com 15 anos, né? Então, estratégias voltadas para essa população, elas precisam ser pensadas. O acesso, para levar a saúde para essa população, não é fácil, gente. É bem difícil. A quantidade de profissionais ainda é muito escassa na nossa equipe, na nossa região. O Baixo Amazonas, por exemplo, nós temos aldeias que a equipe passa só 2 vezes ao ano. Por quê? Porque o rio secou. Porque quando ele chegou lá, aquela população ela não está lá mais, ela passou para uma outra aldeia. Eles migram muito de aldeia para aldeia. Diagnóstico precoce é uma outra estratégia. Reordenamento da linha de cuidado. Disponibilização de preservativos sem burocracia. Aquela questão de estar distribuindo de mão em mão, não, deixar ali à vontade. Mas você sabe que, às vezes, até mesmo aqui dentro da cidade, às vezes, o preservativo ele é ali vinculado à farmácia. Aí o usuário chega, aí vai pegar o preservativo ali na farmácia. Não, deixar de uma forma exposta para que o indígena, o branco, enfim, possa ficar à vontade em estar pegando o preservativo. Mapeamento dessas mulheres indígenas para a realização do Papa Nicolau e qualificação dos profissionais de saúde. É aquilo, gente, a gente precisa estar levando a saúde para essa população e não esperar que essa população venha até nós. Essas mulheres, é difícil já para que elas aceitem, por exemplo, a realização do PCCU. Aí você vai ficar esperando ela chegar lá na tua unidade? Não, nós vamos até ela. É necessário a gente fazer essa busca. E daí a gente consegue, nesse registro, vocês conseguem observar aí os nossos pacientes que venceram o câncer no ano de 2024. Uma indígena da etnia Xikrin, uma criança que fez tratamento no Hospital Oncológico Infantil, também da etnia Xikrin, e uma indígena Tembé, que fez tratamento no Hospital Filoiola. Apoiar a causa indígena hoje é apoiar a sua própria existência. Sônia Guajajara. Gente, aqui fica o nosso muito obrigada. Obrigada ao guia por dar esse espaço para nós, por trazer, deixar que nós pudéssemos trazer a nossa voz,
mostrar que a saúde indígena ela está aqui, que ela precisa ser ouvida e que ela precisa ter uma atenção maior. Muito obrigada. Obrigada, Edilene. Muito obrigada. Bom, eu vou chamar a Alane Krejcikova. A Alane vai falar um pouquinho com a gente sobre o legislativo e os desafios do câncer. Bem-vinda. Patrícia, quer trocar de lugar comigo? Bom dia a todos. Quer trocar de lugar comigo? Para não ficar aqui na frente da Patrícia, né? Não, tá tranquilo, não se preocupe. Fica aqui pertinho de você, mas tá tudo bem. Então, primeiramente, muito obrigado, né, pela oportunidade de estarmos aqui e participar dessa roda de discussões. E isso só reforça, né, aquilo que a gente já tem como uma realidade, que o enfrentamento do câncer, ele é um papel de todos, do paciente, da família do paciente, da comunidade, dos profissionais de saúde, da equipe multidisciplinar, da sociedade e também dos gestores e daqueles que estão à frente da formulação de políticas públicas. Eu sou a doutora Alane Krejcikova, estou aqui representando o doutor Vanderlan Quaresma, que é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Pará, né, faço parte da equipe dele, trabalhando com pesquisas em saúde, trabalhando também na formação de profissionais. Depois vou falar um pouquinho mais do perfil dele e da importância que eu particularmente vejo, principalmente no enfrentamento, nas políticas de enfrentamento do câncer, de nós termos um profissional que está nessa linha de frente, né, trabalhando com um dos cânceres mais prevalentes e mais evitáveis que a gente tem hoje no Brasil e também no Pará, e para a gente também ter essa oportunidade de difundir, né, a atuação do legislativo, porque muitas vezes a gente fala, eu acho que quase todas as falas aqui, em algum momento, chegaram a falar sobre a necessidade de formulação de políticas públicas, né, porque a gente precisa, a gente tem muita boa vontade por parte dos profissionais, a gente tem muita boa vontade por parte das entidades, das ONGs, das associações, dos institutos, e é necessário, eu acho assim, essencial nós estarmos aqui nessa participação para ouvirmos essas demandas, para estarmos cientes das necessidades, porque esse é o objetivo principal do formulador de políticas públicas. E também esse caminho de volta de nós podermos comunicar, né, o que está acontecendo ali dentro do legislativo, né, porque muitas vezes parece que a gente fica um pouco isolado, e quais são as políticas hoje que nós temos no estado do Pará que estão voltadas para o atendimento, para a melhoria, para as políticas de diagnóstico, tratamento, né, e até mesmo para evitar, né, nos cânceres evitáveis, que a gente possa melhorar essa realidade dentro do estado do Pará. Então, hoje, dentro da Assembleia Legislativa, nós temos a Comissão de Saúde da ALEPA, que é presidida pelo doutor Vanderlan, né? Doutor Vanderlan é médico, ginecologista, colposcopista, atua também na formação, né, continuada de profissionais que atuam nos interiores com triagem, com rastreio, é presidente da Associação Paraense de Ultrassonografia, né, que também participa das técnicas e dos exames para o diagnóstico precoce, e a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Pará é essa comissão que analisa, emite pareceres, né, e avalia todas as propostas legislativas relacionadas à saúde pública, à previdência e à assistência social no âmbito estadual. Então, as principais atribuições dessa comissão são a avaliação de políticas de saúde, a organização institucional da Seguridade Social e o financiamento das ações de saúde no Estado, né? Além disso, a comissão ela vai acompanhar e vai fiscalizar a execução das leis, dos planos e dos programas referentes às suas áreas de atuação, especificamente na saúde, assegurando a eficácia das políticas públicas em saúde no estado do Pará. Especificamente, né, voltados ao combate ao câncer no estado do Pará,
a Assembleia Legislativa tem atuado em frentes específicas, como ações focadas na prevenção e no combate, medidas voltadas à conscientização, proposição de leis, né, e estratégias para a melhoria do diagnóstico e do tratamento do câncer no estado do Pará. Quais são as principais ações que nós temos, né, e aí nós puxamos aqui os últimos 4 anos da Assembleia Legislativa para o combate ao câncer no estado do Pará, né? Atualmente nós temos, primeiro, a instituição de datas comemorativas e campanhas de conscientização, né? A criação de datas comemorativas, e quem trabalha no âmbito da saúde pública sabe que nós temos meses que são significativos de campanhas, datas que são significativas, que são datas onde a gente consegue chamar a atenção da população para que a gente possa parar e discutir um determinado assunto, discutir quais são os principais desafios, discutir quais são as necessidades desse público e o que pode ser feito, né, dentro da política de enfrentamento desse agravo à saúde. Nós temos hoje no Pará o Dia Estadual de Combate e Conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço, que no estado do Pará é o dia 27 de julho, foi projeto da deputada Heloísa Guimarães. Temos a campanha estadual de prevenção e combate ao câncer coloretal, que acontece durante todo o mês de março, no estado do Pará, com ações voltadas à conscientização, à educação da população, a estratégias de diagnóstico precoce, projeto da deputada Diana Bello. Temos o Novembro Azul, que é a nível nacional, né, instituído pela Lei 162 de 2013, que também foi instituído, né, a nível estadual aqui no Pará, projeto do deputado Martinho Carmona. Temos ainda as proposições legislativas para a melhoria do atendimento oncológico no estado do Pará, com a descentralização dos serviços oncológicos, como foi colocado aqui pela doutora Patrícia, né? Antigamente, nós tínhamos como hospital de referência no Pará somente o Hospital Ofir Loyola, né? E conhecendo os desafios do estado do Pará, que é um estado de dimensões continentais, né? É talvez o único estado do Brasil onde a gente tem o conceito de interior do interior, né? Você vai em todos os outros estados do Brasil, existe a capital e existe o interior. E no Pará existe o interior do interior, tamanho que é o nosso desafio regional, né? Dadas as nossas condições geográficas, a diversidade da nossa população, os desafios socioeconômicos. E o tratamento oncológico tem sido descentralizado, né, através da defesa, a partir da Comissão de Saúde da ALEPA, né, para que a gente tenha os hospitais regionais cada vez mais, num número crescente, para que eles possam ser referência e que a gente possa facilitar o acesso, né, para que esse paciente, pelo menos se ele não tiver o cuidado ali na sua cidade, ele tenha no interior de referência mais próximo, né, naquele hospital regional que vai atender aquele grupo de municípios ali próximo. Temos ainda, atualmente, uma comissão de estudos sobre o tratamento oncológico, especificamente designada para isso, dentro da Assembleia Legislativa. Essa comissão foi criada pelo deputado Galileu Moraes, né, e tem como objetivo fazer um mapeamento do atendimento oncológico no Pará, identificar os problemas, propor soluções, né, para aprimorar essas políticas públicas, né? Então, eles estão sempre divulgando, sempre buscando essas informações para tentar mapear e garantir que essas políticas públicas estejam sendo efetivamente atendidas aqui no estado do Pará. Atualmente, nós temos ainda alguns projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa, como a Lei da Carteira de Identificação do Paciente Oncológico, que visa criar uma carteira de identificação para esses pacientes, facilitando o acesso do paciente aos direitos e aos benefícios legais que esse paciente tem. Esse projeto é um projeto do deputado Wesley Tomás.
Temos ainda um segundo projeto, que é um projeto que visa a prioridade em exames de mamografia, né, para mulheres entre 40 e 70 anos, especialmente aquelas que têm um histórico familiar de câncer de mama. Isso é um projeto da deputada Paula Titã, também está em tramitação no momento. Temos o projeto do passe livre para pacientes com câncer, né, que garante o passe livre no transporte coletivo, não só municipal, mas também no interestadual, né, para pessoas diagnosticadas com câncer, facilitando esse deslocamento para tratamentos, que também já foi uma temática tratada aqui constantemente. O deputado Lu Ogawa é o propositor desse projeto. E a tramitação prioritária dos processos, de qualquer processo administrativo, para pessoas com deficiência, com doenças raras e com câncer, né? E essa prioridade, ela vai garantir maior celeridade e acesso aos direitos e benefícios. É um projeto do próprio deputado, Dr. Vanderlan. E outras iniciativas relevantes que nós temos. A minha fala aqui vai ser bastante breve, porque realmente é só um resumo das principais ações que nós temos atualmente dentro do Legislativo, que são o Dia Estadual do Paciente Oncológico, também de autoria do deputado Dr. Vanderlan, né, aonde esse dia é dedicado à realização de atividades educativas e conscientização sobre os direitos e os cuidados aos pacientes com câncer. E a obrigatoriedade de exames gratuitos de prevenção ao câncer de próstata, né, no Estado, visando, obviamente, aumentar a detecção precoce da doença e reduzir a mortalidade, né, que é a maior taxa de mortalidade de câncer em homens, ainda é o câncer de próstata, a autoria do deputado Coronel Ney. E, como eu falava anteriormente, né, Dr. Vanderlan, que infelizmente não pôde se fazer presente, é médico ginecologista e atua também, né, na linha de frente, no rastreio, na triagem do câncer de colo de útero, faz a formação de profissionais que atuam em todo o Estado regularmente, né, e isso tem para a gente, isso tem um valor, né, diferenciado, de estar à frente dessa comissão, pensando esses problemas, principalmente quando a gente fala do câncer de colo de útero, que é o segundo em termos de mortalidade no estado do Pará, e é hoje o câncer mais evitável, né, porque só ocorre na presença do HPV, que é o agente oncológico primordial, e que hoje, nos avanços científicos, nós já temos todas as ferramentas, né, possíveis para que a gente possa zerar isso. E temos muitos avanços e estamos brigando para que esses avanços sejam instituídos em todo o Estado, né, com a nova inserção agora no rol do SUS do exame de PCR para a detecção do HPV. A gente vai ter essa facilitação e estamos brigando também para fazer disso uma política que esteja no dia a dia das pessoas do Estado, para facilitar essas estratégias. E essas são as ações, né, que nós temos para trazer para vocês, assim, um the best of, né, qual o trabalho que está sendo feito atualmente pelo Legislativo, focado no enfrentamento do câncer no estado do Pará, né, e na promoção de políticas no combate e prevenção ao câncer, buscando melhorar a qualidade de vida da população paraense. Eu agradeço a oportunidade e passo novamente. Obrigada, Elaine. Opa, oi, oi, oi. Obrigada, Elaine. Muito obrigada. Pode ficar ali com a Patrícia. Bom, vou convidar então aqui a minha próxima convidada, é a Jucineide Barbosa, por favor. A Jucineide é presidente do COSENS aqui do Pará, e ela vai falar para a gente sobre a importância da integração das redes de atenção à saúde para a oncologia. Obrigada, bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. Ser último é difícil porque muita coisa já foi dito, a gente só vai complementar algumas coisas. A Patrícia já falou muita coisa também, todas as mulheres que tiveram aqui. Bom, gente, assim, acho que eu vou apresentar de forma bem rápida e depois eu vou fazer algumas falas das nossas dificuldades enquanto secretária de Saúde do Estado no interior.
Sou secretária do município de Breves, atualmente presidente do COSEMS Pará. O município de Breves fica a 12 horas de navio. Então, a gente vai falar um pouco dessa dificuldade e a necessidade de integração na nossa rede de atenção oncológica. E a necessidade de fortalecer, em especial, foi muito falado, né, da questão da conectividade, né, da questão de utilizar o sistema de informação em benefício do paciente também, né, Patrícia? Então, aqui a gente tem, a Patrícia colocou um pouco em relação... Eu só vou para voltar, é aqui, né? Tá. Volta um pouquinho, pode... Está voltando, tá? Tá voltando. Isso. Aqui a gente tem a nossa dimensão geográfica do nosso estado, que foi colocada aí, nós temos uma população de mais de 8 milhões, aí dividida em 4 macro-regiões, como a Patrícia já colocou. Pode passar. Onde? Pode. Isso. E aí, nesse sentido aqui, a gente tem os nossos índices, né? Nós somos o segundo maior em dimensão territorial, o que dificulta muito a questão do acesso e do diagnóstico precoce. Perdemos só para o Amazonas. Os municípios de maior, os estados de maior territorialidade estão na região norte. A gente sabe aí dos avanços, como foi colocado, nos últimos 10 anos de descentralização dos serviços, né? Pode passar. Eu não vou me prender muito pelo tempo. Aqui a gente tem a nossa cobertura de estratégia de atenção primária, né? Nós estamos 74%. Atenção de média complexidade estão distribuídas em vários pontos de estado, como apresentado pela Patrícia já, né? E isso foi muito importante para facilitar o acesso dessas populações. A gente tem várias regiões de saúde que são totalmente ribeirinhas. Marajó, e a gente fala do Marajó muito como uma ilha, mas é um arquipélago, que nenhum município se comunica entre si. O Baixo Amazonas, que também tem grande dificuldade de acesso, o Tocantins e várias outras regiões, que dificulta essa integração, esse acesso a essas nossas populações. E aí a gente vem aí esse salto que foi dado, né, início agora de fevereiro, dessas 3 portarias, que fortalece muito e que nos enche de esperança, né? A política, de fato, ser regulamentada e nós, enquanto gestores, enquanto usuários, enquanto associações, enquanto ONGs, né, legislativo, executivo, nos unir para, de fato, fazer com que as coisas aconteçam. Tem avançado muito? Tem avançado. Quando a gente olha 10 anos atrás, o que nós avançamos em média e alta complexidade aqui, voltada para a assistência oncológica, né, descentralizando o serviço da capital do estado. E isso é um salto muito grande. No ano passado, a gente também teve a questão da política de atenção especializada, que veio o PEMAI aí, que também traz muita esperança nesse sentido do rastreamento, do diagnóstico precoce. Então, o PEMAI está sendo discutido em todos os estados, né? Aqui no nosso estado do Pará, a gente já teve 2 regiões que foram aprovadas, que é Marajó 2 e região metropolitana 1. Então, nós estamos discutindo e acreditamos muito que isso vai avançar muito nesse diagnóstico precoce. E aqui a gente tem, né, a questão da rede, atenção primária especializada, e agora, como foi falado aqui, da questão que é nova, política de cuidados paliativos, que é novo, mas que a gente está aí com vários estabelecimentos, vários serviços em treinamento pelo PROAD-SUS, né? E assim, por mais assim, é uma necessidade, e aí a gente entra, os atendimentos domiciliar também, que vem, né, com um trabalho muito importante. Quando vem aquele paciente que já, não, como foi colocado por alguns, se não tem mais jeito, vai para casa. Mas aí ele vai para casa, como ele vai para casa? Se ele mora num município de difícil acesso, num município que a família não tem condições financeiras de manter, de que forma essas equipes de saúde pode ajudar, pode integrar? E uma das dificuldades que a gente percebe, quando a gente fala da questão assim, né? O Ministério hoje criou a Secretaria Digital, a questão da internet está muito forte, mas os sistemas de saúde ainda são muito falhos. Então, eu tenho aqui o atendimento domiciliar,
Aí eu vou para o exames, deu positivo, encaminhamos essa mulher para a média complexidade, e às vezes aquele hospital que atende não dá seguimento, não alimenta o sistema, e muitas vezes essa mulher volta, e aí a gente não sabe o que aconteceu com ela. E eu tenho exemplos muito claros que eu perdi mulheres jovens nas nossas regiões. Essas mulheres, elas começam a vida sexual muito cedo, elas começam a ter filho muito cedo e muitas vezes elas não se cuidam mesmo. Então, muitos casos com 23, com 24 anos, apesar de que a gente coloca que o câncer de colo de útero, eu acho que é a rede, é o que mais está organizado, o que mais teria mais fácil acesso. Porque quando a gente vai para os outros, esse problema é muito maior. Próstata, por exemplo, é um sofrimento com a suspeita. Né, Patrícia? Eu sempre digo, coitados dos nossos homens, porque é muito difícil ele chegar a fechar o diagnóstico. A saúde da mulher está mais organizada. Mesmo assim, a gente teve mulher que não contou para a família, sumiu na rede, voltou 3 anos depois, infelizmente, evoluiu muito rápido a óbito. Né? E aí, o sistema falhou nisso. Nós falhamos nisso. Então, quando a gente fala de integração, a gente precisa trabalhar todas, na atenção primária, atenção domiciliar, ambulatório, hospitalar, urgência e emergência, esse sistema precisam se comunicar. E, infelizmente, ainda no Sistema Único de Saúde é uma falha muito grande, porque é difícil. E nem sempre é a sensibilização, né, dos nossos trabalhadores de um modo geral. Isso é um grande desafio. Quando a gente vê aqui o doutor Fernando, o doutor Nivaldo, né, que fez uma apresentação brilhante, eu vi alguém comentar comigo, poxa, minha mãe morreu, se tivesse esse tratamento aí, que é alguma coisa do pulmão, a gente talvez teria evitado. Mas e nós, quando a gente olha para a região norte? Quando a gente vê ainda uma mulher de 23, de 24 anos, ainda evoluindo a óbito, porque o sistema está falhando. Então, nós precisamos nos unir muito em relação a essa política, que agora é uma política que nós precisamos trabalhar enquanto gestores para fazer com que ela seja mais efetiva. E aí tem aqui todo o sistema, né, de apoio, sistema logístico, de transporte sanitário, porque, como foi colocado aqui pela colega anterior, gente, eu vou pegar um navio 6 horas da tarde, que é 12 horas até Breves. Dentro de Breves, eu tenho um município que é 18 horas da sede. Eu encaminhei uma equipe ontem na UBS Fluvial, que a gente está com casos de febre amarela no interior, que é 14 horas, é a divisa com Macapá. Para vocês verem como as coisas não são fáceis. Imagine esses municípios, eu estou citando o meu do Marajó, mas o Baixo Amazonas não é diferente. Esse encurtar, o que nós podemos fazer para encurtar essas distâncias? Para com que essa mulher se sensibilize que aquele é um problema e que tem cura se for diagnosticado precocemente. Muitas delas, pela questão social, de educação, de conhecimento, e olha que a gente bate muito, ACS, treinamento, atenção primária, sensibilizar ela para que muitas vezes o exame é desagradável, falando especificamente de câncer de colo de útero. Né? É desagradável, que é nas nossas regiões que ainda é muito alto, né, Patrícia? Então, assim, a gente precisa muito trabalhar equipes de saúde, a atenção primária mesmo, né, Carla? Trabalhar a sensibilização familiar, porque essa mulher escondeu de toda a família, mas e o ACS, onde estava que ninguém, ela se perdeu. E aí, ninguém foi atrás, entendeu? E, às vezes, ela tinha dinheiro também para vir. Tem todo um conjunto que dificulta esse acesso, né? E aí a gente vai à importância da rede de atenção, né? A oncologia, acesso ao diagnóstico precoce, redução de custos, redução das desigualdades sociais, que na nossa região é muito difícil, os cuidados personalizados, a melhoria de qualidade de vida desse paciente, né? E aí a gente vem aí com esse desenho que a Patrícia também já utilizou, a importância dessa comunicação em todos os serviços, né? E a gente está falando só do Sistema Único de Saúde. E aí eu vi, alguém usou assim, o meu SUS é diferente do seu. O nosso SUS do Norte é diferente do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Para nós, tudo aqui é muito caro.
o doutor João, o Paulo que está aqui, que é do OFI, sabe a dificuldade de trazer uma tecnologia de fora. Sai muito caro para a região norte, para as regiões amazônicas aqui. Então, a gente precisa brigar com isso, por isso, para que esse SUS daqui, que é diferente do de lá, nós, e aí eu falo enquanto presidente do COSEMES, representando o secretário de Saúde do Estado, precisamos gritar, porque lá fora, às vezes eu vou para a reunião de presidente de COSEMES, aí eu vejo um presidente falar, eu disse, meu Deus, se eu for falar, ele vai chorar, porque quando a gente compara, é muito difícil, não é fácil. Levar um médico da capital do estado para uma região dessa, ele vai contar, bom, se eu ficar em Belém 24 horas, eu vou ganhar X. Se eu for para Breve, não tem avião todo dia. E o meu plantão noturno? Precisamos calcular tudo isso para ele não ter perda. Senão a gente não leva, Luciano. Entendeu? Então, é muito difícil. Então, o nosso desafio maior é integrar toda a rede, fortalecer nossas equipes, sensibilizar nossos profissionais para esse olhar humanizado, para esse olhar diferente. E eu sempre uso, para os profissionais que trabalham comigo, sempre, porque a gente dá muito curso de humanização, disso, daquilo, mas aí eu sempre uso o seguinte, humanização é tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. E juntos se dá as mãos, todos os entes federativos, trabalhar a nossa capacidade de governança para fazer com que as políticas se comuniquem e que, de fato, tragam melhoria de qualidade de vida à nossa população. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Gente, ó, eu vou encerrar essa mesa aqui.